Viajemos para as costas do norte da Europa no final do século VIII. Aqui surgem os vikings, navegadores e guerreiros temidos em toda a Europa. Eles chegavam de surpresa, moviam-se rápido e atacavam pontos fracos. Seus navios longos de pouco calado chegavam a quase qualquer costa e subiam rios. O desembarque levava minutos. Os alvos eram mosteiros, aldeias costeiras e armazéns. Os vikings evitavam grandes batalhas, pegavam o saque e partiam antes da chegada de tropas. Essa tática durou décadas, até os governantes reforçarem a defesa de costas e rios. Vamos ver de onde vieram esses invasores marítimos. A pátria dos vikings é o norte da Europa, terras da atual Noruega, Suécia e Dinamarca. Aqui, os invernos são longos, os verões curtos e as condições severas. A terra e a renda eram escassas. A herança limitava as chances dos jovens. Por isso, muitos iam ao mar em busca de saques, comércio e novas terras. Disputas entre chefes também impulsionavam as expedições. Assim começou a era das longas viagens. Alguns faziam comércio. Outros se estabeleciam em novas terras. E outros atacavam. Tudo dependia dos navios e da disciplina. Para entender os vikings, é crucial saber como criavam seus filhos. Desde cedo, meninos pastoreavam, rachavam lenha, aprendiam a remar, nadar e usar armas. Meninas gerenciavam a casa, fiavam, controlavam estoques e negociavam no mercado. Crianças eram muitas vezes enviadas a outras famílias, ganhando disciplina e novas ligações. Adolescentes já dominavam machados e barcos, moças, a casa e o comércio. Nem todos liam runas, mas muitos entendiam inscrições simples. Jogos como a luta fortaleciam o caráter. Essa rotina preparava as crianças para a vida adulta em condições duras. Imaginemos um dia comum de um viking. Viviam em casas longas de madeira e turfa com uma lareira central. Sob o mesmo teto, estavam família, servos e parte do gado. As roupas eram de lã e linho. No inverno, aqueciam-se com peles. Comiam pão de cevada, mingau, peixe seco, carne salgada, laticínios e tubérculos. Gostavam de cebola e alho. Às vezes, tinham temperos raros importados. Em festas, assavam carne e bebiam hidromel ou cerveja fraca. Para viagens, levavam biscoitos e peixe seco. Preparavam suprimentos antecipadamente, secavam, defumavam e salgavam. Davam atenção à higiene, reservando um dia especial para o banho. Não haveria vikings sem seus navios. Seus navios tinham cascos flexíveis feitos com tábuas sobrepostas. Pouco calado permitia navegar no mar e rios. Podiam puxar o navio para a praia se preciso. A vela dava velocidade com vento. Remos ajudavam na calmaria. Navegavam pelas estrelas, sol, marcos costeiros. Usavam aves e a cor da água como guia. Em dias nublados, conhecimento das correntes e experiência ajudavam. Há uma versão sobre uma pedra solar, mas as provas são escassas. O principal era a observação e a ordem a bordo. Tais navios permitiam ir rápido terra adentro e partir com a mesma rapidez. Os vikings eram conhecidos como guerreiros. Suas armas eram simples e confiáveis. Lanças, machados, espadas. Espadas eram caras e herdadas. Escudos redondos com um umbo metálico central mantinham a formação e protegiam. Elmos não tinham chifres, e cota de malha não era universal. Atiravam lanças primeiro, depois entravam em combate corpo a corpo. Uma parede de escudos e um ataque rápido eram a base. Em incursões, evitavam campos abertos, saqueavam e fugiam antes da chegada militar. Fontes citam berserkers, guerreiros furiosos sem armadura, mas eram poucos. Os vikings tinham sua própria estrutura social, proprietários livres, chefes nobres e dependentes. Cada um tinha seu lugar. Assuntos importantes eram resolvidos em assembleias. Lá se debatia, aplicavam multas e ditavam sentenças. As mulheres podiam ter propriedades, pedir o divórcio e reaver o dote. As disputas eram resolvidas mais com dinheiro que com sangue. As leis protegiam a ordem. Infrações eram discutidas publicamente. Essa estrutura tornava a comunidade estável. Havia quem oferecesse proteção e onde provar a razão. Isso não eliminava conflitos, mas oferecia regras aceitas por todos. A fé viking adoravam vários deuses com banquetes, sacrifícios e celebrações sazonais. Enterravam mortos em montes ou navios, com bens para a vida após a morte.
Runas eram gravadas em pedras, registrando campanhas, compra de terras ou memórias. Nos séculos X e XI, o cristianismo chegou do sul. Igrejas substituíram sacrifícios. Costumes antigos coexistiram com a nova fé. A transição levou gerações, mais rápida na costa que no interior. Os vikings não eram só guerreiros, mas também comerciantes. Eles exportavam peles, peixe, metal, âmbar e produtos artesanais. Em troca, importavam prata, tecidos, vinho e especiarias. Escravos eram vitais na economia. Eles eram capturados em ataques ou comprados, usados no trabalho ou revendidos. Era uma prática comum naquela época. Mais tarde, com leis e a igreja, a escravidão diminuiu, e o trabalho assalariado surgiu. O comércio gerava lucro e ligava o norte ao sul e leste. Graças a ele, as viagens eram lucrativas, mesmo sem saques. Nem todos os vikings foram para o oeste. Muitos se moviam pelos rios para o sul e leste. Lá eles estabeleciam postos comerciais, protegiam caravanas e faziam trocas. Os mais sortudos serviam na guarda do governante de Bizâncio, protegendo a corte em Constantinopla. Este serviço era conhecido como guarda varangiana. Trazia prata, tecidos e mercadorias raras. Comerciantes e artesãos permaneciam em novas cidades. Os rios ligavam o norte e o sul melhor que as estradas, então a navegação era a chave para o sucesso. Em travessias, surgiam assentamentos, onde hábitos locais e do norte se misturavam. Agora vejamos as campanhas vikings no oeste. Os primeiros ataques atingiram monastérios e portos britânicos. Mais tarde, surgiram assentamentos inteiros. Algumas terras viviam sob leis nórdicas. Era a área do direito dinamarquês. Vestígios da língua viking persistem em nomes de cidades e palavras inglesas. Eles alcançaram ilhas no Atlântico, exploraram novas terras. No início do século XI, chegaram a uma costa além do oceano. Não houve uma colônia duradoura lá. Mas a viagem mostrou sua habilidade em construir navios. Eles sabiam manter o curso e arriscar rotas distantes. Alguns vikings seguiram pelos rios do leste europeu. Os varegues faziam alianças com chefes locais. Cobravam por proteger as rotas e ajudavam a erguer fortificações. Com o tempo, parte deles integrou-se à nobreza local. Adotaram a língua e a fé dos vizinhos. Estudiosos debatem seu papel na formação de estados. Mas é claro que o comércio e a defesa fluvial cresceram. Uma rota norte-sul virou o caminho principal. Por ela, circulavam mercadorias e pessoas. Com eles, espalharam-se técnicas de construção naval e de combate. O sistema de coleta de tributos também se difundiu. Muitos mitos cercam os vikings. Capacetes com chifres são ficção. Os reais não os tinham. Muitos os veem como sujos, mas eles tinham um dia dedicado ao banho. Contos da águia de sangue surgem em textos tardios. Acadêmicos veem isso como lenda, não prática real. Vikings são mostrados como meros saqueadores. Contudo, eles também cultivavam, eram artesãos e comerciantes. É vital lembrar, muitos relatos foram escritos por monges saqueados. Por isso, os textos enfatizavam sua crueldade. Separando mitos de fatos, o quadro fica mais claro. A mudança de fé transformou o poder dos vikings. Nos séculos X e XI, os vikings aceitaram o cristianismo. Eles construíram igrejas e novos tribunais. Buscava-se limitar as rixas de sangue. Multas substituíram as represálias. Em vez de muitos chefes, surgiram reinos. Eles cobravam impostos e erguiam fortalezas na costa. As incursões perderam o sentido. A segurança aumentou, e o comércio ficou mais seguro e lucrativo. As leis eram escritas em couro tratado para conservá-las por muito tempo. Gradualmente, o sucesso em terras estrangeiras deu lugar aos ganhos com o artesanato e transporte. A era viking chegava ao fim. A Europa fortaleceu fronteiras, ergueu fortalezas. Resgates por ataques tornaram-se raros. A Batalha de Stamford Bridge, perto de York, em 1066, marcou o fim. O exército do norte foi derrotado. O comércio superou a guerra em segurança e lucro. Na Escandinávia, reis exigiam serviço e impostos. As pessoas buscavam renda em mercados e transportes, não em saques. Grandes ataques quase desapareceram no final do século XI. Hoje, vestígios vikings estão em nomes de lugares e palavras inglesas, em antigas normas costeiras e nas tradições nórdicas. Arqueólogos encontram túmulos e tesouros. Historiadores leem pedras rúnicas e sagas. Especialistas estudam a mistura de povos. Museus exibem navios e artesanato. Festivais explicam a vida e as leis.
É só uma amostra do passado, não uma cópia exata. É vital separar a imagem dos filmes dos fatos. Assim a história fica clara e honesta. Se foi interessante, inscreva-se para não perder novos conteúdos. Aqui, tudo é direto ao ponto.